Nesse domingo nós estamos falando sobre o tema Novo de Novo, que é um tema que está diretamente, intrinsecamente ligado ao batismo nas águas, que vai acontecer domingo que vem. Quem pode dar glória a Deus por isso? Domingo que vem, essa igreja vai estar uma zumbilândia, cheia de gente morrendo para o mundo e ressuscitando para Jesus. Vai ser lindo, não tenho dúvida que os cultos vão ser poderosos. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre o novo nascimento, mas não apenas sobre o batismo nas águas em si, mas algo que eu e você precisamos entender. Você que já é da igreja há mais tempo, você que já é cristão há 10, 15, 20 anos, algo que você precisa se autoanalisar é: será que eu já nasci de novo? Porque sabe, gente, hoje em dia a gente usa muitos títulos para poder qualificar as pessoas. E no âmbito religioso, a gente muitas vezes fala: vem cá, você já é crente? A gente gosta muito de generalizar no crente. Você é crente? E aí a pessoa fala: não, eu estou frequentando a igreja, eu ainda estou visitando. Tem gente que demora a assumir um compromisso com Deus, né? Aí depois ela aceita Jesus, e ela fala: não, eu já aceitei Jesus, agora eu faço parte da videira. Ou seja, eu estou no GC, eu estou indo à igreja todas as semanas. Mas a pergunta que eu quero provocar na sua mente, e que eu quero que você se faça hoje, não é se você frequenta a igreja, não é se você já é crente no nível religioso. A pergunta decisiva e definitiva que eu e você precisamos responder para saber se nós vamos ser salvos, se nós realmente nos convertemos, é se você já nasceu de novo. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Porque, querendo ou não, a gente às vezes se vê em algumas situações da nossa vida que a gente precisa ter clareza. Peraí, eu estou lutando contra esse pecado porque ele faz parte da minha natureza, é uma fraqueza contra a qual eu luto, ou eu estou aceitando esse pecado e convivendo numa vida dupla porque eu não nasci de novo e eu vou para a igreja só para ouvir aquilo que eu gosto. É isso que nós precisamos analisar. E eu queria que você já olhasse para a pessoa do seu lado com um olhar não de julgador, mas sério. Não é julgando não, mas quase. E eu quero que você pergunte aí para essa pessoa do seu lado: vem cá, você já nasceu de novo? Mas olhe nos olhos dela, deixe ela constrangida mesmo, para poder ela refletir. Porque existem tipos de comportamento que não condizem com alguém que nasceu de novo. E é por isso que eu e você hoje vamos parar para refletir acerca desse novo nascimento. Porque se a gente chega para uma pessoa que não é cristã, que não frequenta a igreja, e manda ela nascer de novo, ela já vai chamar a gente de doido na hora. Que negócio de nascer de novo é o quê? Ela vai falar igual Nicodemos falou, no capítulo 3 do Evangelho de João, que é o que nós vamos ler agora. Ela vai dizer: que conversa é essa? Esses crentes é tudo doido. Como é que pode nascer de novo? Vai voltar para dentro da barriga da mãe? Que foi o que Nicodemos falou. E olha o que é que Jesus respondeu. Abra comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das palavras mais poderosas dos evangelhos. Esse diálogo que Jesus teve com o mestre da lei, o fariseu Nicodemos, faz parte daquele tipo de pregação que eu, Samuel, sempre gosto de falar, que as maiores mensagens de Jesus, ele não pregou para a multidão, ele pregou para uma pessoa. É por isso que nós nunca podemos nos iludir com a multidão. Tem gente que acha que Deus só fala numa igreja lotada. Pelo contrário, às vezes Deus fala muito mais profunda quando são duas pessoas apenas conversando em um discipulado. E é por isso que eu e você precisamos entender a profundidade desse diálogo aqui que Jesus teve com Nicodemos. Olha o que é que diz a palavra. Diz assim: havia, pois, um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então respondeu Jesus: digo-lhe a verdade,
que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e diga comigo, da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu quero ler somente até aqui. Sabe, queridos, quando a gente para observar esse diálogo que Jesus teve com esse mestre da lei, com esse fariseu, que eu preciso até apresentar para você que quem sabe não conhece. Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos não era uma pessoa de intelectualidade rasa. A Bíblia fala que ele fazia parte dos fariseus, que era uma seita judaica, que era conhecido pelo nível de profundidade nas leis. Nicodemos era um homem que era mestre do sinédrio, ou seja, além dele ser informado, ele exercia liderança naquele sacerdócio daquela religião. E, por último, outra característica que a Bíblia gosta de falar sobre Nicodemos é que ele era muito rico, ele era muito abastado, mas mesmo tendo tudo, ele ainda sentiu dentro dele um senso de vazio e uma necessidade de conhecer Jesus. Quando os próprios fariseus rejeitavam Jesus e o próprio Jesus tinha um problema seríssimo com os fariseus, a Bíblia fala, e eu acho legal pontuar esse detalhe, que à noite, ou seja, Nicodemos não foi de dia, Nicodemos não foi na presença de todos, para que ele não fosse julgado, ele marcou um encontro com Jesus na calada da noite, diga misericórdia. Ele não queria ser visto, mas pelo menos ele teve a sinceridade de ir de encontro a algumas respostas que só Jesus poderia dar. E a pergunta e a resposta que Jesus deu para ele era sobre o novo nascimento. E é por isso que eu e você precisamos chegar a esse nível de conclusão na nossa vida espiritual. Que não adianta a gente apenas frequentar a igreja, que não adianta apenas nós nos considerarmos cristãos, porque quantas pessoas se consideram evangélicas, colocam lá na bio do seu Instagram, servo de Deus, mas quando a gente olha até as fotos que a pessoa posta, a gente vê tudo menos Jesus, diga misericórdia. Samuel, você está julgando, porque o ser humano é péssimo. A gente julga, não adianta, nós estamos diante da realidade. É por isso que eu já adianto para você, que a vida com Deus é uma vida leve. Servir a Jesus não deve ser um peso religioso. A Bíblia diz que o jugo de Jesus é leve e o fardo dele é suave. Mas entenda, que não é porque o fardo de Jesus é leve, que isso não vai trazer para a sua vida um peso de responsabilidade. Quando você diz que caminha com Jesus, é impossível as pessoas não quererem ver o Jesus que você prega na sua vida. É claro que assim como eu tenho certeza que você também se incomodou muito quando você confessou que agora você era cristão. O nível de perseguição que você começou a passar é realmente terrível, porque quando a gente não se considera cristão, evangélico, não frequenta a igreja, você pode perceber que ninguém se mexe na nossa vida, é ou não é? Está todo mundo na mesma panela mesmo, mas a partir do momento que você começa a frequentar, que você começa a postar coisas de Deus, que você começa a se assumir cristão, você não pode levantar a voz no almoço, que a tua família toda vira, aponta e uníssono como em um coral, vira e diz a famosa frase, e é porque é crente, viu? É assim ou não é na sua casa? Ou foi só na minha que foi assim? As pessoas elas já ficam usando a nossa fé como algo para exigir de nós perfeição. E eu não estou aqui para dizer que isso é possível, porque todos nós somos seres humanos, e a gente sempre vai errar, sempre vai falhar, sempre vai estar lutando contra a nossa natureza, mas nós não podemos fugir da responsabilidade que o novo nascimento produz na nossa vida. Um cristão que nasceu de novo, ele não vive mais a mesma vida que ele vivia quando ele estava no mundo. Ele agora passa a ser transformado. E quando ele passa a ser transformado, o novo nascimento gera na vida dele uma poderosa transformação, que só pelo Espírito Santo essa transformação pode ser possível. Eu não sei se você concorda comigo, mas a luta grande que a gente tem na nossa vida não é a luta contra o diabo, não é a luta contra as pessoas. A maior luta que eu passo na minha vida, e que eu acho que você passa com você, é a luta contra a sua própria carne. Quem luta todo dia contra a sua carne? Diga, Jesus me ajuda.
Você quer matar a pessoa, mas você fala: Deus te abençoe. Você quer ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais rápido, mas você fala: eu não posso, meu Deus, eu tenho que ir certo. Gente, agora eu estou atleta do beach tênis, me respeita que agora eu sou atleta do beach tênis. 6 meses eu mudo o esporte. E aí, essa semana, eu estava jogando 2 quadras vizinhas uma da outra, né? E tinha um pessoal que não era cristão na quadra vizinha. E aí, eu estava precisando do ponto, e a bola caiu, gente, tocou na fita. Se eu dissesse que tinha sido fora, todo mundo tinha acreditado. Mas eu lembrei que eu era crente, e que eu tinha nascido de novo. E na hora que me perguntaram: e aí, foi dentro ou foi fora? O rapaz, que eu tinha jogado com ele só uma vez, que ele não era da igreja, ele olhou para a minha cara. E aí, eu respondi, precisando do ponto: foi dentro. Aí eu olhei para a cara dele e falei: ô Lucas, você é crente, né, amigo? Aí ele olhou para mim sorrindo. Mas eu realmente pude dar o testemunho. Por quê? Porque tem caminho para o mundo que é mais fácil, mas não pode ser normal, porque você é crente, nascido de novo na pessoa de Jesus Cristo. E o que é normal para o mundo não pode ser para você. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. A gente acabou de ter uma série aqui na igreja. O povo do culto das 11 está bem mais crente que o das 9. Ninguém lembrou da série de todo mundo no culto passado. Deus abençoe vocês que vieram às 9 e estão assistindo aí. Foi uma bênção, vocês são ótimos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que é o novo nascimento que produz em nós essa transformação. Sabe por quê? Porque primeiro, a Bíblia fala que para nascer de novo, a gente precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água, Samuel? Quem toma banho todo dia aqui, diga graças a Deus. Eu dei uma olhada aqui de cima, porque vai, né, que alguém não toma banho. Mas você que toma banho todos os dias, que eu espero que você tome no mínimo 2, quando acorda e quando vai dormir. Você sabe que a água serve para quê? Para te limpar, para te purificar. Da mesma forma é a água da palavra de Deus. É a mesma função que esse novo nascimento da água gera em nós. Só que o que é que faz e causa em nós o nascer da água? O arrependimento. Gente, se tem uma coisa que eu e você precisamos entender na nossa vida, é que para a gente ser transformado, primeiro a gente precisa reconhecer que algo é pecado. E para reconhecer que algo é pecado, a gente precisa entender que aquilo é errado. E uma vez eu entendendo que aquilo é pecado, eu me arrependo do pecado. Porque você quer saber uma luta desnecessária de você entrar? É uma discussão que você está querendo provar para a pessoa algo que você sabe que é pecado e que ela diz que não é pecado. É isso que a Bíblia chama de jogar pérolas aos porcos. É você entrar numa briga desnecessária. Sabe quem é que vai ganhar? Ninguém. Você vai perder seu tempo, vai acabar se estressando e dando mau testemunho. Porque você vai querer convencer a pessoa de uma coisa que só o Espírito Santo é capaz de convencer. Então é por isso que eu e você precisamos entender que a pessoa, para entender e se arrepender do pecado dela, ela precisa nascer de novo. Ontem eu estava no almoço na casa de uns amigos, e tinha um casal muito amigo nosso que estava lá, e a gente na maior discussão sobre igreja. E aí eles discutindo qual era a igreja que gostava mais, qual a igreja que queria frequentar, se era do GC de uma, se era de outra. Gente, do nada, ficou uma situação tão complexa, sabe, de eles incomodados com algumas coisas, que aí eu que sou despachado, quem me conhece sabe que uma das minhas maiores lutas é contra o meu temperamento colérico. Uma das coisas que eu mais tenho que fazer na minha vida é pedir perdão. Depois que eu casei, um dia desse eu mandei uma carta para a Thaís, com flor e tudo, me declarando para ela, e falei: meu amor, só quero que você guarde 3 coisas nessa carta. Primeiro, eu te amo, me perdoe e me ajuda. Pronto, minha vida lá em casa é essa. Porque eu sei a luta que eu tenho contra o meu temperamento, que é muito despachado. Resumindo, estava lá, a maior discussão, eu virei para o casal e falei: sabe o quê? Vem cá, por que a gente está nessa discussão enorme, se nem se converter, vocês se converteram? Eu não estou entendendo, agora que eu estou entendendo que nós estamos discutindo coisa da igreja, se você, em outras palavras, se vocês nem nasceram de novo. Por quê? Porque são pessoas de Deus, que temem a Deus, que acreditam em Deus, que estão vindo para a igreja, são muito bem-vindos, que eu amo, que eu oro, são pessoas boas, mas ainda não mergulharam. Vocês estão entendendo? Então, isso mesmo. Vocês estão conseguindo entender? Então, onde é que eu estou querendo chegar?
que tem discussões na minha e na sua vida que não vale a pena a gente entrar. Que é o Espírito Santo que é capaz de convencer. Então, antes de você querer convencer alguém de alguma coisa, deixe o Espírito Santo fazer com que ela nasça de novo. Porque é só o novo nascimento que vai produzir essa mudança, esse arrependimento na vida dela. O nascer da água significa isso. Não adianta você apenas discutir algumas coisas. Você tem que nascer de novo. É igual duas pessoas brigando. Gente, se tem uma coisa que todo mundo nasceu, foi com algo chamado orgulho. Quem se considera orgulhoso aqui, levanta a mão. Quem não se considera orgulhoso, levanta a mão. Os que levantaram depois são os mais orgulhosos. Os que não se consideram. Porque eles têm orgulho de dizer que não são orgulhosos. Ficaram chateados comigo, o problema de vocês. Porque é isso. A gente tem que entender que isso é uma pergunta que a gente nem responde, é normal, é básico. O orgulho faz parte da queda do homem. Tudo na nossa vida é orgulho. Se você for procurar todos os problemas que você já passou na sua vida, eu te digo sem medo, foi orgulho. Você quer guardar uma frase para o resto da sua vida? Deixa eu lhe dizer, você que está passando por prova, você que está passando por deserto, você que está passando por situações repetitivas, deixa eu dizer uma coisa para você, o teu deserto é do tamanho do teu orgulho. Se o teu deserto está grande, não é Deus que é ruim não, é o teu orgulho que é grande. Aí quando você começar a ser quebrantado e falar, Deus, eu assumo que eu sou orgulhoso, eu preciso de transformação, me ensina isso aqui que eu não estou querendo aprender. De repente, no outro dia, começa a chover no teu deserto. De repente está um manancial, do nada tem um banquete para a tua vida. Mas para isso você precisa assumir. Então isso acontece quando você nasce da água, que é símbolo de purificação, e nasce do Espírito, que é a moradia do Espírito Santo em você. Gente, eu amo quando Jesus, ele simplifica essa verdade de forma muito prática. Ele fala, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Tem coisas na minha e na sua vida, que a gente adora colocar a culpa no diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem coisa na tua vida que não é o diabo não, é você mesmo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu já vi gente com a natureza tão ruim, que inclusive eu posso até me incluir neles, com a natureza tão ruim, que às vezes tem ser humano que chega ao nível de ser pior do que um demônio. Samuel, que absurdo, que igreja doida que eu vim visitar. Não, você veio visitar uma igreja normal, que até os pastores são humanos, bem-vindo. Uma igreja de gente normal, que luta com os mesmos problemas que você luta. Que tem carne, mas que tem o Espírito Santo dentro de si, para transformar a vida dele. Aí estávamos nós aqui no culto passado, minha amiga Cecília sentou do meu lado, a Cecília que louva aqui na igreja, e a Cecília sentou do meu lado, e eu não sei o que foi que ela falou, que ela soltou um negócio de peso, ou conversa chata, esse negócio de peso, quem está gordo, quem está magro. E aí alguma coisa ela falou sobre genética, que ela disse que tem gente que tem a genética da obesidade. Um dia desse eu fiz um exame, que eu até me arrependi de ter feito, que foi um exame que você mandava para a França, com uma nutricionista maravilhosa, que eu amo aqui de Fortaleza, e ela mandou esse meu exame para a França, para poder descobrir os meus genes, o que é que eu posso comer e o que eu não posso. Coisa que eu já sabia que eu não podia comer quase nada, que até curtindo foto de sanduíche eu engordo no Instagram. Mas enfim, ela mandou. Aí quando voltou o exame, sabe o que é que dizia o exame? Que eu, Samuel Wagner Cavalcante de Almeida, tinha nascido com todos os genes possíveis da obesidade. Aí eu cheguei lá de manhã e falei, que boa notícia. Fiquei feliz agora. Enfim, e aí ela disse para mim, e realmente, na minha casa, eu não posso passar uma semana comendo tudo que eu quero e sem treinar, que essa jiboia que está amarrada aqui na minha cintura, essa cobra, ela começa a crescer. E tem gente que às vezes come e não engorda, tem ou não tem? Duas coisas, eu não tenho inveja de nada nem de ninguém. Mas duas coisas que eu chego perto de ter inveja, é quem come e não engorda e quem prega e canta. Tipo Carlinhos Dantas. Não é não, Cris? Porque se eu pregasse e cantasse, essa igreja não tinha ministério de louvor. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não ia deixar ninguém cantar. Primeiro que de 10 em 10 minutos eu botava uma música. Mas Deus não dá asa a cobra. E Deus não me deu esse dom de cantar. Mas quando eu estava conversando com a Cecília ali, a Cecília usou o exemplo da minha esposa Thaís.
que tem um corpo magro, e que a família dela também, e ela também tem os genes da obesidade. E aí a gente chegou na seguinte conclusão, que de fato, a gente nasce com a genética, a gente nasce com informações do nosso corpo, a gente nasce com predisposições, mas nós não nascemos amaldiçoados para aquilo, porque o que faz os genes crescerem em nós é o nosso estilo de vida. E onde é que eu estou querendo chegar com isso? Para dizer para você que está na hora de você amadurecer espiritualmente e ficar culpando a tua família, a tua criação, o teu passado e o diabo por conta dos teus pecados. Você só continua preso no pecado porque você não nasceu de novo. Porque quando você nascer de novo, você vai se cobrar. Você vai ter a real consciência. Não vai precisar alguém ficar passando na tua cara que branco é branco e azul é azul. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que é desse jeito, é ou não é? E é por isso que eu digo, a cada dia que passa, você vai ter mais liberdade para pecar. O pecado vai ficar mais fácil. Mas aquele que nasceu de novo não vai ceder ao pecado. Porque não é que a gente não peca, mas a gente não consegue mais viver em pecado. Porque nós nascemos de novo. Samuel, não estou entendendo, o que é viver em pecado? É dormir e acordar no bar? Não, não é isso que é viver em pecado. O viver em pecado que eu digo é quando você peca e o teu pecado não te incomoda. Porque a grande diferença de quem nasceu de novo ou não é que aquele que nasceu de novo, ele ainda peca, mas o pecado incomoda. Se você comete todo tipo de pecado, mente, rouba, fala mal dos outros, compra e não paga e acha normal. E aqui no Ceará a gente tem um problema seríssimo, é que tudo a gente faz piada, é ou não é? E a gente adora fazer piada com coisa séria. Estou devendo, mas estou luxando. E posta viajando para Jericoacoara. Aí a gente olha assim para a pessoa, com um selo de sem noção, e fala, tu acha bonito isso? É muito melhor passar um ano sem viajar, vivendo na realidade que você está vivendo hoje, e honrar as suas dívidas, do que você viver uma vida hipócrita, devendo toda a cidade e vivendo uma vida dupla, luxando sem pagar as pessoas que você deve. E Deus está falando com gente aqui dentro dessa igreja hoje. Transformação de vida, novo nascimento. Tem gente que acha que pecado é só adultério, é só prostituição, é só pecado de ordem sexual. Não. Quantos pecados que a gente comete de forma banal, e o novo nascimento tira da nossa vida, e o novo nascimento combate em nós, porque quando você nasce de novo, o novo nascimento produz algumas coisas. Primeira coisa que o novo nascimento produz, uma nova identidade. Fale comigo, uma nova identidade. Você muda quem você é. Agora você entende, e você tem a consciência de que você é um filho de Deus. Eu não sei se vocês são da época que o príncipe Harry e o William eram crianças. Quem lembra? Eu lembro demais da vida deles, eles crianças, porque a minha mãe era fã da Lady Di. A minha mãe, no dia que a Lady Di morreu, sei lá, acho que foi o Elton John que fez uma música para ela, que até hoje eu sei a música decorada, só me esqueci agora que eu ia precisar dela. Mas eu decorei a música de tanto que a minha mãe era fã. E a minha mãe comprava revista da família britânica. Tem noção? Minha mãe, lá das Brinhas, e ela vivendo uma vida de monarquia, tadinha. E uma coisa que eu sempre prestei atenção, é que às vezes, o príncipe Harry, o príncipe William, iam para uma praia, e saía a manchete no jornal, príncipe Harry vai para a praia. E aí? E todo mundo vai para a praia não? Mas era diferente, porque ele era príncipe. Quando ele às vezes aprontava, que eles aprontaram bastante, não sei nem se eu posso falar, porque o estudo dá processo, Deus abençoe vocês, viu? Harry, Meghan, William, Kate, não estou falando mal. Mas, às vezes, vez por outra, não sou eu que disse, viu Harry, foi a revista. Eles eram vistos umas noitadas, bêbado. E todos os jovens da idade dele, que não nasceram de novo, estavam bebendo. Mas quem saía na manchete era quem? O príncipe Harry. Príncipe Harry é visto numa noitada embriagado. E a gente olha e fala, meu Deus, que perseguição com o rapaz. Tudo porque ele era príncipe Harry. E aí eu pergunto para você que está aqui, você já teve noção
do rei de quem você é filho? Você tem consciência do príncipe e da princesa do reino de Deus que você é? Porque é só quando a gente tem esse entendimento que a gente percebe que existem ambientes que a gente não pode estar. Existem mesas que a gente não pode sentar. Existem lugares que não combinam para a gente, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo, você é príncipe do reino de Deus, filho do Deus Altíssimo, templo e morada do Espírito Santo. Você nasceu de novo. Samuel, mas eu sempre fiz isso. Vamos começar aprendendo português. Você sempre fez. Agora mude o verbo. Você fazia. Passado, pretérito. Sempre achei mais bonito falar pretérito do que passado. O que é a mesma coisa? Passado, me engasguei. Entenda, você que está aqui essa manhã. Se você nasceu de novo, você recebe uma nova identidade da parte de Deus. E mudar quem você é, mudar o seu entendimento de que você é filho de Deus, cidadão do céu, muda o seu senso de valor, o seu senso de pertencimento e o seu senso de propósito. Então, a partir de hoje, se você nasceu de novo, se é que você nasceu de novo, porque esse culto aqui também é para muita gente decidir nascer de novo. Porque tem gente que está na igreja há 10 anos e só nesse culto vai descobrir que não nasceu de novo ainda. Diga assim, fala a Deus. E que a minha oração não é que eu, Samuel, te convença, mas que o Espírito Santo te convença que você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. O novo nascimento muda a tua identidade. O novo nascimento te dá uma nova consciência. Vai mudar aquilo que você pensa. Porque olha o que aqui diz 1 Coríntios 2, 10 a 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. É o que eu acabei de explicar, não vou repetir. Que tem coisas que não adianta você querer explicar para os seus amigos do mundo. Eles não vão entender. Eles não vão entender. E você não pode ficar esperando o apoio dos outros para mudar. A tua consciência tem que mudar. Sabe, gente, uma das características que denuncia a nossa imaturidade espiritual é quando a gente é pego em um determinado pecado e em vez da gente assumir, reconhecer que precisa mudar, sabe o que o imaturo espiritual faz? Aponta outro que tem um pecado pior. Diga misericórdia. Ah, mas pelo menos eu não sou igual fulano. Quem é que está falando do fulano aqui, criança? Imaturo. A partir de hoje, depois desse culto, eu oro para que você saia daqui desse lugar entendendo uma verdade. Que a partir de hoje não é para você ficar se comparando com as pessoas mais fracas espirituais que você. Sabe quem é o teu padrão para você se comparar? Jesus Cristo. Tem um filme antigo, do tempo que o Papa era coroinha, que é um filme, que o nome do filme é, quase que eu me esqueço, mas eu lembrei, obrigado Espírito Santo. É um filme antigo. Eu não esqueci não, gente, eu estou só fazendo suspense. O nome do filme é Em Meus Passos, o que faria Jesus? Se sempre que a gente tem uma decisão para tomar, uma reação para se comportar, a gente pensasse o que é que Jesus faria nessa situação, a nossa vida era outra. Mas o outro não merece, não é sobre o outro, é sobre a sua identidade. A sua natureza não pode ser mudada pela natureza dos outros. E olha que de fato é desafiador. Eu, Samuel, eu mesmo fico pensando, meu Deus, como é que aconteceu tudo isso na minha vida? Que eu virei pastor, que eu prego. Meu Deus, Jesus, tu sabe quem eu sou? Colérico, estressado. Meu amigo, sério mesmo, eu sou o famoso Pedro nova geração. Porque eu realmente olho para mim e penso como eu era 21 anos atrás, e eu falo assim, olha, eu não investiria nessa pessoa. Fala, não, deixa esse doido aí fazer outra coisa. E Deus me levantou para pregar a palavra. Eu sou falho, eu já errei, me arrependo, até hoje, peço perdão. Uma coisa que eu indico para todo mundo que quer se converter e nascer de novo: casem, é ótimo. Estou dentro de um casamento agora, me sinto no Big Brother Gospel, 24 horas sendo visto pelos olhos de Deus, que sempre foram olhos silenciosos. Os olhos de Deus que eu sei que sempre me vigiaram, só falavam comigo no momento que eu orava.
Agora eu tenho uma pessoa há 1 ano e 4 meses que me vigia e ela não apenas me observa, ela fala e não deixa passar nada. Meu amor, isso aí tá certo. Meu amor, não sei o quê. A gente discute. Essa semana você está orando pouco, viu? É muito legal. Mas o que eu digo para vocês é que é possível permanecer casado se o Espírito Santo estiver dentro do casamento. Tem pessoas que se separam por coisas pequenas, porque simplesmente não nasceram de novo. Então o novo nascimento, ele vai produzir em você o arrependimento. É claro que a gente que é orgulhoso, colérico, a gente sofre mais. E não é porque Deus é ruim, não, é porque a gente merece. Mas uma coisa que eu e você vamos aprendendo com o tempo, quando a gente amadurece é: rapaz, por que eu vou me manter nessa situação, sabendo que eu que tenho que mudar? Eu mesmo, meu amigo, quando eu entro num deserto, quando eu passo por situações, que eu já passei por algumas situações específicas, eu falei: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu falava: meu Deus, isso é o diabo. Não era, era Deus querendo me quebrar, me tratar, para eu aprender. E mais uma vez eu vou repetir, porque tem gente aqui precisando ouvir: o teu deserto é do tamanho do teu orgulho. Você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento produz em você uma nova consciência. Consciência essa que vai te dar também entendimento do pecado. E por último, você também precisa entender que esse novo nascimento vai gerar em você um novo caminhar, um novo comportar, um novo comportamento, um novo posicionamento. A palavra de Deus diz, eu amo quando a palavra de Deus diz, Salmo 139, que o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E eu sempre que eu li essa passagem rapidamente, eu não entendi. Eu falei: meu Deus, o que tem a ver Deus falar que Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar? Eu sempre achei o Salmo 139 lindo, é um dos salmos mais lindos da Bíblia, fato. Mas eu não entendia a profundidade do versículo. E um dia eu lendo pelo Espírito Santo, Deus falou comigo: Samuel, sabe o que é que o salmista quis dizer quando ele falou que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar? É que quando Ele diz que conhece o nosso assentar, Ele sabe de onde a gente está vindo. Ele sabe de onde é que a gente veio e sentou. E quando a Bíblia fala que Ele também conhece o nosso levantar, é porque Ele sabe para onde a gente vai quando a gente levantar. Porque toda decisão que você toma, antes dela ser materializada, ela foi internalizada. Tem gente que fala: ah, isso aqui aconteceu do nada. E eu sempre prego para vocês aqui que não existe esse negócio do nada. Nada é do nada. Tudo foi construído de alguma forma. Então o que eu quero que você entenda aqui hoje, nessa pregação de uma vez por todas, é que quando você nascer de novo, esse novo nascimento vai trazer um novo comportamento para você, um novo caminhar, um novo posicionamento. Você vai ter que aprender quais são os seus gatilhos, as suas fraquezas, e tratar intencionalmente, sabe? Para aqueles que levantaram a mão agora há pouco, dizendo que não eram orgulhosos, o caminho para vocês vai ser um pouquinho mais longo, porque vocês vão precisar primeiro assumir que precisam, porque só tem um tipo de pessoa que não dá para ser ajudada, é o que não reconhece que precisa de ajuda. É aquele que bebe todo final de semana e fala: eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. E sabe para quem fala? Seja bebida, seja cigarro, seja o que for. Sabe qual é a maior mentira de quem está preso no vício? Eu paro na hora que eu quiser. É assim ou não é? Aí fica 20 anos repetindo isso. Se para na hora que quer, por que tu não para agora? Teve um amigo meu, um dos meus amigos mais próximos hoje em dia, que ele se libertou da bebida, porque a filha dele presenciou uma cena terrível, que ele ocasionou, embriagado, e eu não sei o testemunho específico, agora eu esqueci um pouco, mas é como se ela tivesse ficado chorando, nervosa, e naquele dia ele decidiu, antes de se converter, ele decidiu que ele não ia mais beber, porque ele não queria que a filha dele crescesse com aquele exemplo. E hoje ele é um homem de Deus, e a filha dele é tão crente quanto ele.
Porque as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Tem vícios que você tem que deixar, que não é nem só por você, é pela sua família, é pelos seus filhos, é pelo seu futuro. Eu tenho o controle. Quando você acha que tem o controle, é porque você já perdeu o controle. Então que em nome de Jesus você entenda, que se você agora nasceu de novo, você precisa ter um novo caminhar. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 3,9, diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, de modo que ele não pode estar no pecado, permanecer no pecado, porque ele é nascido de Deus. Mais uma vez, o novo nascimento, não é que a gente vai ficar perfeito, mas a gente não vai mais viver no pecado. Tem gente que fala, só para eu conhecer, só a título de informação, quem ainda não se batizou nas águas, levanta a mão para eu conhecer. Quem ainda não é batizado nas águas, levanta mais alto para eu ver até lá atrás. 30%, 35% da igreja, muita gente. Para vocês que não são batizados nas águas ainda, se é que vocês decidiram ou não se batizar próximo domingo, eu já adianto para você, que vocês não devem esperar ser perfeito para se batizar, porque você nunca vai ser perfeito, você nunca. Só que eu também, Samuel, não aconselho se batizar quem quer se batizar pela emoção, só para tirar uma foto no Instagram, novo de novo. Não é sobre isso. Batismo é novo nascimento, é consciência, é entendimento. Eu sei que quando eu descer nas águas, Deus está me dando uma nova oportunidade de vida. A minha vida vai ser contada, vai começar a ser contada de novo, daquele dia para frente. E esse novo nascimento vai produzir em você a consciência do pecado. A grande diferença de quem nasceu de novo, uma das maiores diferenças de quem nasceu de novo realmente, é que o nascido de novo, não é que ele não peca mais, mas é como o Martinho Lutero falou, e essa é sem dúvida uma das minhas frases teológicas preferidas. Martinho Lutero disse que o nascido de novo pode, em um momento de fraqueza, até voltar a pecar com a sua carne, mas com o seu espírito nunca mais ele terá prazer no pecado. Gente, sabe quando você peca, que você se envergonha? Eu queria que você que está aqui parasse para pensar nisso. Sabe quando você peca, que você se envergonha, que você se sente mal? Tem gente aqui que até chora. Meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. E você começa a chorar, e esse choro te faz se ajoelhar, e esse se ajoelhar te faz se render, e esse se render te faz se humilhar diante de Deus. Por mais que o seu pecado não seja bom, eu tenho uma boa notícia para te dar. Isso é um sinal que você nasceu de novo. Porque se você peca e você não sente incômodo nenhum, você ri, você brinca com o seu pecado, você entra em brigas para defender o seu pecado, me perdoe, você pode até ser um frequentador da videira há 10 anos, mas você ainda não nasceu de novo, porque não é sobre o pecado do outro, é sobre o seu pecado. Samuel, e como é então que eu nasço de novo? Aí Jesus vai terminar a conversa com Nicodemos dizendo que, olha como é que está escrito aqui no versículo de número 8. Jesus, na verdade, ele nem dá uma resposta específica, ele lança uma palavra, e ele diz: o vento sopra onde quer, você não escuta. Coloca para mim no telão, por favor, versículo 8 do capítulo 3, quando Nicodemos fala: mestre, então como é que eu posso nascer de novo? E em vez de ele dar uma receita, tipo, acorda pela manhã 9 horas, faz 1 hora de oração, 2 jejuns por semana, não. Pelo contrário, Jesus deixa em aberto, e em vez de ele falar de uma fórmula, ele fala de uma pessoa. E ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E ainda vai terminar dizendo: perguntou então Nicodemos: e como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Ou seja, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei assim: Jesus deixou ele no vácuo. Jesus não respondeu especificamente, mas ele terminou respondendo que é tudo sobre o vento do Espírito. É o vento do Espírito que transforma, que convence. Essa pregação sobre batismo, sobre novo nascimento, ela às vezes pode até parecer repetitiva para você, mas você precisa ouvir todos os dias.
Tem outra frase do Martinho Lutero que eu amo essa frase, e que a frase diz, Martinho Lutero pregando, ele um dia falou: todos os dias quando você acordar e você lavar o seu rosto, porque todo mundo quando acorda, né, escova lá o dente, lava o rosto, e ele falou, todo dia quando você acordar e lavar o rosto, quando a água bater no teu rosto, lembre do seu batismo nas águas, lembre a quem você pertence, vá e viva o dia de acordo. Uau! Eu oro para que a partir de hoje, todas as manhãs, quando você acordar, que você lavar o rosto, você diga: eu não sou mais a mesma pessoa que eu era, eu nasci de novo. Espírito Santo, você habita em mim. Não me deixa voltar para os lugares de onde o Senhor já me tirou. Não deixa a minha natureza carnal falar mais forte. Espírito Santo, eu não quero ser a mesma pessoa. É fato que a gente enfrenta desafio e tentação o dia inteiro. Uma pessoa que tem a personalidade mais irada, que é uma das coisas que eu mais conto para vocês. Quando alguém falar assim, diz aí um defeito de Samuel, todo mundo vai falar a primeira vez: colérico. Pode falar. E um dos lugares que eu mais sou provado é no trânsito. Diga misericórdia. Eita, só Jesus na causa. Porque eu tirei minha carteira bem direitinho. A primeira vez eu não fui aprovado no primeiro teste, porque eu não orei. Eu entrei no carro e eu achei que eu estava me garantindo. Cheguei lá me exaltando, ainda estava disputando com o André, meu irmão, que eu ia tirar e que ele não ia tirar. Me exaltei tanto que não botei nem o cinto. O guarda lá que foi fazer meu exame falou assim: tá esquecendo nada não? Aí eu: bom dia. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: o cinto, meu filho. Aí já anotou. Aí eu: eita. Falei: mas ainda dá para eu ir? Posso? Falou assim: vá. Quando eu fui, eu fiquei tão nervoso que eu esqueci o cinto, que eu levei o cone. Aí ele: por favor, desça, volte outro dia. Aí eu saí chorando. Aí o André foi entrar depois. Aí quando ele foi tirar a carteira dele lá, Deus é fiel, Deus é justo. Ele já entrou rindo da minha cara. Quando ele saiu, ele levou outro cone. Pasmem vocês, os dois reprovaram na mesma manhã. Depois de um tempo, remarquei o teste. Quando eu remarquei o teste, aí eu jejuei, eu orei, eu falei: Senhor, me perdoa porque eu me exaltei no dia que eu fui tirar. Agora eu vou na tua dependência, eu sei passar marcha, me ajuda só na ladeira, que o Senhor sabe que eu estanco, mas que em nome de Jesus tu esteja comigo, me dá graça, me dá livramento, coloca um policial legal. Pensa que aí eu fui dependente de Deus. Quando eu entrei, eu já entrei botando cinto e louvando. E aí o policial lá do Maranhão, a Sailândia que eu tirei lá. E aí quando eu ia sair, ele falou: pode sair. Eu falei: moço, eu não sei qual é a sua fé, mas eu posso fazer uma coisa? Ele: fica à vontade, é 1 minuto só. Aí eu: Senhor Deus amado Pai, eu coloco nas tuas mãos a minha prova, abençoa em nome de Jesus, ser comigo, me capacita para que eu consiga fazer tudo aquilo que eu estudei, e abençoa o coração desse nobre Senhor do meu lado, e me abençoa em nome de Jesus. Fica a dica, fica a dica. Entrei no carro, saí, na ladeira, o que é que eu fiz? Estanquei. Quando eu estanquei, eu fiquei nervoso, porque eu não tinha errado nada ainda. Eu falei: moço, eu tenho outra chance, não tenho? Aí o homem estava tão envolvido pela atmosfera da glória, que ele pegou no meu ombro e olhou para mim com um olho de pai e falou assim: tente de novo que agora vai dar certo. Aí eu senti, foi a presença de Deus. Eu: eita, o policial está cheio da glória. E aí eu passei e eu saí para a glória de Deus, igreja. Tenho minha carteirinha de motorista hoje. Mas por que eu estou dando esse testemunho para você? Para dizer que o trânsito ainda é um dos lugares que eu mais sou testado. Porque quando eu tirei minha carteira, eu aprendi que a mão esquerda é para quem corre. Mas tem gente que não aprendeu, e eu quero muito desabafar nesse final de culto. Tem gente que anda a 30 km por hora. Se eu fosse você, eu era uma pessoa mais ágil, mas eu não posso decidir por você. Mas eu posso lhe fazer um pedido:
ajude a minha vida espiritual. E vá na mão da direita. Se você está em dúvida, fique no meio. E se você quer ajudar a vida cristã de toda essa grande igreja, acelere na mão esquerda. Fique nos 60, 50 quilômetros, enfim. Só que quantas vezes quando eu estou na carne, eu me estresso, eu peco, eu começo dando sinal de luz, depois eu buzino. Eu já cheguei, gente, eu não me orgulho disso. Eu estou testemunhando para provar para vocês o quanto a gente é carnal. Que eu chego a baixar o vidro e falar, sai do meio! E não foi uma nem duas, mais de 5 vezes. A pessoa falou, oi pastor! Aí a paz, Deus te abençoe, mas sai do meio, amigo, sai. Isso é na passagem, é triste. Mas essa semana agora, por exemplo, pense como eu estava crente essa semana. Eu descobri um louvor novo chamado Único, do F-Hope. Um louvor cheio da unção. Onde estão os reis? Não sei o que, papapá. Eu sei que eu já passei do tempo, mas esse é o culto das 11, então tá de boa. E aí, nessa brincadeira, tô acabando. E aí, nessa brincadeira, eu tava lá. Meu amigo, eu tava tão na unção essa semana no carro, que eu saí distribuindo bênção no trânsito. Que Deus te abençoe, sai do meio, filho de uma mãe ungida. Que Deus te abençoe. Deixando o povo passar na frente. E eu não sei você, mas eu percebo a diferença na minha vida, quando eu sou governado pelo Espírito Santo. Quando eu estou vivendo a luz do meu novo nascimento. Quando eu estou sendo Samuel espiritual e não Samuel carnal, revoltado, estressado, atribulado. E hoje essa palavra é para que você saia desse lugar entendendo. Pare de culpar o diabo sobre o que é culpa sua, porque você não está vivendo o seu novo nascimento. Assuma, amadureça e cresça. E eu quero encerrar essa palavra da mesma forma que eu encerrei no culto passado, diante de tudo que eu preguei. Alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu recebi na minha casa um irmão meu de coração. Eu tenho vários irmãos adotivos, que são irmãos que eu considero como meus. E esse meu irmão, ele estava dando trabalho, ele morava no estado do Pará. E aí, a mãe dele falou assim, Samuel, recebe aí. A Cris conhece, esteve comigo lá na casa deles. Samuel, estou precisando que tu me ajude com teu irmão. E ele já é meu irmão de consideração desde que ele era criança. E eu falei, o que ele está fazendo? Não, meu filho, é umas amizades ruins. Mas eu estou pensando em botar ele para estudar em Fortaleza 1 ano. E eu falei, sério? Tá bom, pode mandar. Eu, irresponsável, aceitei. E aí, troquei a cama, que na época da minha cama no meu quarto era de casal. Botei 2 camas de solteiro para receber meu irmão. E eu falei, rapaz, você não vai se converter. Eu falei, ó, pode deixar. Falei o nome da minha mãe, não vou nem dizer o nome dele, porque ele está até assistindo. Eu pedi para ele assistir esse culto. E aí, eu falei, pode mandar. E aí, nessa brincadeira, ele chegou. A gente sempre foi muito amigo, muito irmão. E aí, ele vinha para o culto da videira comigo. Mas estava numa fase terrível, complicada. Na primeira semana de aula, já começou a agarrar as meninas tudo no colégio. E aí às vezes ele sumia, eu, cadê o fulano? Eu pegava meu carro, encontrava ele, sabe aonde? Nas árvores, no bairro, agarrando as moças. E eu falava, sai, tarado, solta a menina. Enfim, só Jesus na causa. Se envolvendo com as amizades ruins, trabalhoso, ignorante, bruto. E eu botando moral nele. Gente, você não tem noção da luta que foi esse ser humano, não. 1 ano. E eu morava com a minha mãe também na época, que também era doida por ele, né? O André também morava lá, na nossa casa, na nossa família. E às vezes a minha mãe falava, Samuel, para de querer ser o pai do menino, porque eu ficava botando moral. Teve um dia que ele simplesmente chegou do nada, ele tinha 17 anos, eu acho. E ele falou assim, mano, vou ali no centro. Aí eu fazer o quê? Fazer uma tatuagem. E eu falei, nada contra tatuagem, mas a mãe dele não queria que ele fizesse. E eu falei assim, tu tá doido, é? Tu não vai não. Aí nesse dia eu olhei para ele, eu taquei ele na parede com muito carinho e falei assim, menino, ó, entende uma coisa, eu posso não te devolver convertido para tua mãe, mas tu vai voltar com a mesma quantidade de demônio que tu chegou. Os mesmos demônios cadastrados, não vai nenhum a mais. Tu não vai levar nenhum demônio novato de Fortaleza. Tu vai voltar com a mesma quantidade de Satanás. Porque eu queria que tu se convertesse, e eu estou me esforçando, mas tu não quer nada com nada. Enfim, foi briga triste. Aí quando chegou a semana que os pais dele vieram buscar ele aqui em Fortaleza, vieram de carro do Pará,
Quando chegaram, diz o quê? O menino começou a me tratar bem que só, a semana todinha. Mano, nessa época eu estava começando minha vida fitness, eu estou fazendo aqui um omelete, quer que eu faça um omelete para ti? Eu falei, essa alma que reza. E eu falei, tá bom. Aí ele levava para mim a comida, eu falava assim, ei, Speed Engano, deixa eu te contar um negócio. Não vai impedir de eu falar para os teus pais quem tu é não, eu vou falar. Aí ele, não mano, não sei o que. Resumindo, quando os pais deles chegaram, eu deixei os pais dele curtirem a semana em Fortaleza, que eles vieram para curtir a semana em Fortaleza. E quando foi no dia de me despedir, eu falei, fulano, deixa eu contar para vocês a verdade sobre o filho de vocês. Esse ano inteiro esse menino fez isso, e os pais dele pastores. E eu falei, olha, vocês estão perdendo o filho de vocês. O filho de vocês não tem mais o temor de Deus. Você não tem noção, eu nunca imaginei que ele estava dessa forma. E aí eu falei, mas eu não aliviei. Eu orei por ele quase todos os dias. Eu obrigava ele a ir para os cultos. Enfim, ele sabe a experiência que ele viveu nesse ano morando comigo. E aí eu fiquei convicto. Eu falei assim, eu fiz a minha parte, mas infelizmente eu não consegui mudar a vida dele. E eu chorava, falando, ele foi uma das minhas maiores tentativas de mudar a vida de alguém. E eu não consegui. E os pais dele chorando, e ele arrasado. Enfim, quando entrou no carro, que dobrou a rua, quando eu olhei no meu Instagram, ele tinha me bloqueado. Eu falei, que legal a ingratidão. Mas para mim, eu estava tão feliz que ele estava indo embora. Foi uma paz tão grande, que eu falei, pode bloquear, vai-te embora em nome de Jesus. E aí entreguei para Deus. Resumindo, ele está assistindo agora. Não falou mais comigo. Quando ele voltou para o interior dele, o pai dele tirou tudo dele, castigo, disciplina, não aliviou, porque pai e mãe também é responsável na criação de um ser humano. Pare de ficar colocando para a igreja criar o seu filho, quem tem que criar o seu filho é você. A igreja ajuda, mas a autoridade é sua, como pai, como mãe, para dizer não, para colocar castigo, para tirar o celular, para afastar de amizade errada. E foi isso que eles fizeram. E eu não tinha mais notícia dele. Quando foi 6 meses depois, umas 2 da manhã, o meu telefone toca. Eu lá no meu quarto, eu ainda era solteiro na época, morava na minha mãe ainda. Aí o telefone do Pará, alô? Aí a pessoa lá no telefone, chorando, ofegante, falou assim, mano. Aí eu, quem é? O fulano. Eu falei, e aí, como é que você está? Tudo bem? Mano, pelo amor de Deus, eu acabei de ter um sonho que Jesus voltava. Todo mundo aqui de casa sumia. E aí, mano, no sonho eu te ligava e tu tinha sumido também. Mano, minha mãe parece que ela viajou e ela não me disse. Eu acordei agora, ela saiu. Mano, tu ainda tá na terra, mano. Aí eu pelo telefone falei assim, eu estou na Nova Jerusalém. Tô brincando, eu falei não, porque eu só me lembrei hoje de manhã de falar isso. Mas eu falei, não mano, eu tô em Fortaleza. Mano, graças a Deus, pelo amor de Deus, ora por mim. Foi uma experiência muito forte, foi muito forte. Eu quero me reconciliar. Esse me chorava tanto. Realmente foi um encontro que Deus teve com ele naquele dia. Eu orei por ele, ele se reconciliou com Jesus. Ele começou a se converter de verdade. Mesmo sendo filho de pastor, ele nasceu de novo naquele dia. Hoje ele é um homem de Deus, serve a Jesus, está terminando a faculdade de medicina. Um homem de Deus, para provar para você que não é o homem que transforma, mas é o Espírito Santo que é poderoso para transformar, diante de uma decisão pessoal.